Nós ouviremos agora a exposição de Edson Gomes Tristão, médico obstetra e professor titular de obstetrícia da Universidade Federal do Paraná, presidente da AME Paraná. O tema a ser desenvolvido por Tristão é Fora da caridade não há salvação. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer ou parabenizar os gaúchos, o pessoal de Porto Alegre, pela realização do congresso, parabenizar pela escolha do tema, bastante providencial para os dias atuais, e parabenizar pela assembleia de participantes, muito atenta e com toda certeza brilhantando este evento. Quero agradecer também o convite das AMES do sul do Brasil, a nossa de Curitiba, do Paraná, dizendo que é um prazer estarmos aqui. Esperamos que esses encontros do sul do Brasil sejam mais frequentes a partir de agora, para entrelaçarmos as nossas amizades e sentimentos já de longo tempo. O tema que me coube foi Fora da caridade não há salvação. Um tema bastante profundo e que ele está explícito no Evangelho, segundo o Espiritismo, no 15º capítulo. E o Kardec coloca uma série de subtítulos: a necessidade, o necessário para salvar-se, o bom samaritano, a parábola do bom samaritano, o maior mandamento, a caridade segundo São Paulo, fora da igreja não há salvação. Ele comenta esse tópico, muito usado na época, e instruções dos espíritos. Em primeiro lugar, o que seria a palavra caridade? Porque a ideia que nós temos rotineira é que ser caridoso é aquele que doa alguma coisa para os outros. A gente vai ver na análise mais pormenorizada que é um pouco mais amplo do que tudo isso. Então, se nós pegarmos um livro técnico como o Dicionário Aurélio, nós vamos ver que o termo vocabulário cristão sobre a caridade, o amor que move a vontade e a busca efetiva do bem de outrem e procura identificar-se com o amor de Deus. Veja, só aqui nós já temos todo um tema para ser discutido, que a caridade tem que envolver o bem-estar de outrem e tem que envolver o amor. Procura se identificar-se também com o amor de Deus, que é o amor maior. Ainda relata que é o ágape, amor, caridade, ainda benevolência, complacência e compaixão. Veja que a palavra caridade, de repente a gente pensa que é fácil, mas tem tudo isso, todos esses itens para a gente poder seguir, e que na realidade torna às vezes difícil nós fazermos uma caridade completa. E ainda benefício ou beneficência e esmola. Então a caridade é todo um platô de atributos interiores do seu realizador e que deve estar presente no ato em si. No Evangelho segundo, no Livro dos Espíritos, na questão 886, a pergunta para os veneráveis benfeitores espirituais: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E eles são bastante objetivos ao nos responder o seguinte: benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então a caridade, como nós dissemos, bastante ampla e em vários sentidos. Para exemplificar algumas coisas nesse sentido, vamos dar alguns exemplos práticos do setor de caridade. Essa é uma prisão chamada de Sing Sing, lá nos Estados Unidos, que fica mais ou menos a 50 quilômetros de Nova York, né? E essa prisão é famosa porque durante muitos anos foi um túmulo de pessoas. Dos seus 2.400 presos, mais de 600 deles foram condenados à cadeira elétrica. E aqui teve prisioneiros famosos, como o casal Rosenberg, que tinham, então, acusados
de terem vendido o segredo atômico para os russos e assim por diante. Mas as pessoas desta cadeia, dessa penitenciária, quando entravam aí, era o túmulo, porque eram pessoas irrecuperáveis, e por isso o Estado americano não investia nessas prisões. Até o ano de 1921, quando assumiu a direção dessa cadeia, o Lewis Lawes, e junto a ele, casado com Catherine Lawes, ele assumiu então a direção dessa cadeia. E a primeira ordem, o primeiro comentário que ele fez com a esposa é o seguinte: eu gostaria que você não se aproximassem dos indivíduos aprisionados, porque são pessoas da pior da estirpe, condenados à morte, aqueles que não têm recuperação, né? E a sua esposa, na época, com 3 filhos pequenos, né, não falou nada. Mas na primeira semana em que o diretor promoveu um torneio de basquete entre os prisioneiros, quem é que veio se sentar na primeira fila da arquibancada com seus 3 filhos? Catherine Lauer. E ela falou: não, a partir de agora, eles também são nossos companheiros, eu vou ajudar a cuidar deles e eles vão ajudar a cuidar de nós, para pessoas aprisionadas das mais violentas dos Estados Unidos. A partir daí, essa senhora fez uma verdadeira peregrinação por esse presídio, levando o alfabeto Braille para aqueles que tinham perdido a visão, linguagem dos surdos para aqueles que tinham problemas de surdez, e vários viagens e vários eventos de humanização para essas pessoas. Durante 16 anos procedeu desta forma, e em 1937 ela desencarnou num acidente de carro. E a casa dela era a 1.200 metros da penitenciária, né? E quando o diretor substituto que estava naquele dia, já que o seu marido estava velando o corpo, notou uma centena de presos, um em cima do outro, tentando olhar a casa onde ela estava, né? E o diretor, ao inquirir para eles qual era o problema, eles queriam dar uma despedida para essa senhora que durante 16 anos tinha trabalhado na penitenciária. Não tinha pessoas para fazer a escolta. E o diretor falou: então eu vou dispensar vocês, com o compromisso que vocês possam voltar para a penitenciária no final do enterro. Coisas difíceis de acreditar, né? De ser verdade, mas a história relata bem. Os centenas de presos foi ao velório, ficaram o dia inteiro e na volta, condenados à morte, muitos deles, todos vieram e retornaram à prisão, né? Então esse ato de Catherine Lawes, que durante 16 anos exerceu essa caridade de uma forma espontânea, ajudando o seu marido, mostra então essa parte que o Livro dos Espíritos diz, a indulgência que nós devemos ter ao exercermos a caridade. A indulgência, que é uma clemência e misericórdia com as imperfeições alheias e uma solidariedade em face das limitações e fraquezas próximas, evitando discriminá-lo. Eu vou ajudá-lo, mas ele é um condenado, o que adianta isso aí? Ele está pagando, por que eu vou ajudar ele? Então, ou então impormos condições: eu vou te ajudar, mas você tem que mudar de vida. Às vezes nós fazemos caridade desta forma. Então, nós temos que ter a indulgência e simplesmente servir e passar. Mas nós temos outros exemplos de outros óbices da caridade. Aqui nós temos o Albert Schweitzer, que já é mais conhecido de todos nós, este alemão da Alsácia, teólogo, filósofo, músico, médico, o maior intérprete de Bach conhecido na Europa, que depois de toda essa formação se embrenha para o Lambarene, no Gabão, na África Setentrional, e constrói lá 2 hospitais. Ele constrói 2 porque o primeiro que ele construiu pegou fogo. Ele voltou para a Europa, arrecadou dinheiro novamente, dando concertos, e construiu outro hospital, né? Então, quer passar no fundo para mim? O meu passador não está passando. Isso. Então, o que faz um homem? Veja que, se podemos dizer que é um hospital, podem acreditar que é, né? O que faz uma pessoa dessas características se embrenhar durante dezenas de anos na África, pessoas que ele não conhecia, né? E que ele lá desenvolve a caridade, além de evangelizar aquele povo, voltando várias vezes à Europa para levar dinheiro. Por fim, ele faz um segundo hospital, já que esse queimou, vê que não era muito difícil de pegar fogo nisso não, né?
e leva uma equipe de médicos, onde durante muitos anos eles exercem lá a parte médica. Pode ir passando então para nós, por favor. Para falarmos em caridade, não podemos esquecer a Madre Teresa, porque servia sem cobrar nada, sem questionar nada, apenas por amor, né? Nós sabemos então que ela é pioneira no atendimento aos aidéticos lá em Calcutá, e tem uma cena que é marcante na sua vida, quando ela está dando um banho em um aidético da época, então com o corpo coberto de feridas, e um industrial que estava assistindo a cena falou: puxa, eu não faria isso que a senhora está fazendo nem por $1 milhão. E ela respondeu assim: mas eu também não faria por $1 milhão, eu só faço isso por amor. A diferença então dos valores monetários. Então, a caridade, ela está implicitamente relacionada com o amor. A caridade por si só, se não tiver o amor, ela é fraca, ela é parcial. Próximo. Então, a falta de amor, segundo a Madre Teresa, é a pior de todas as pobrezas, né? E nós podemos citar centenas de outras pessoas que fizeram da caridade um caminho florido e que nos convida a fazer o mesmo. Então, nós não podemos negar que os instrutores estão à nossa frente, basta nós podermos tentar imitá-los. Próximo. Então, vamos entrar num acordo aqui. A benevolência, né, exercida pela Madre Teresa, pelo Albert Schweitzer, onde exprime a boa vontade e disposição para praticar o bem e trabalhar em favor das pessoas, é o exercício da benevolência tão bem aí representado. Mas nós temos o último das observações colocadas ali no Livro dos Espíritos, que é o perdão. E ao falar em perdão, nós temos vários exemplos, mas talvez um dos exemplos mais recentes é desse senhor, do Nelson Mandela, que durante 27 anos esteve preso nas penitenciárias da África do Sul, tentando a liberdade do seu povo. E quando ele recomeça, quando ele é eleito presidente da África do Sul, primeiro presidente negro, então, ele diz: não, aqui ninguém vai perseguir ninguém, nós vamos fazer a partir de agora uma nova pátria, né? E as pessoas dizem: puxa, não sabia que ele estava preparado para ficar preso 27 anos, mas para perdoar os seus algozes, depois de 27 anos, começar tudo de novo. Então, essa é uma caridade que deve estar implícita no coração de cada um de nós, é o perdão das ofensas, onde o ato de desculpar as ofensas e o esquecimento do mal que se tenha sofrido de alguém, num ato de tolerância esclarecida que se exprime pela compreensão. A pergunta nossa é a seguinte: mas qual era a religião dessas pessoas? Curioso, né, que eu não falei em religião, nem eles divulgaram a religião. Será que era importante? A caridade está acima, os atributos do nosso desenvolvimento interior estão acima das religiões. Ele está na religiosidade. Quando você fala religião, às vezes separa, né? Quando eu falo religiosidade, eu uno. Mas então, se eu não estou ligando para a religião deles, qual é a função da religião então? Bom, a meu ver, a religião é um despertar dos nossos corações e espíritos à realidade da transcendência. Lembrar que eu sou mortal. Então a religião vem me cobrar isso, vem me mostrar, pessoal: olha, você vai morrer daqui a um tempo, você não vai viver eternamente. Então essa é a função da religião, né? Agora, depois que eu supero e amadureço esta fase, eu posso passar para um segundo estágio, que é a religiosidade, onde eu não estou precisando. Mas às vezes eu preciso da religião, por mais que ela seja distorcida na história toda, às vezes nós precisamos da religião. E tem uma historieta muito interessante de uma igreja evangélica, onde o pastor sentiu falta de um membro da sua igreja, que todos os sábados vinha ali, sentava naquela primeira fila e ouvia o seu sermão. Aí procurou localizá-lo e falou: poxa, meu irmão, você ficou durante anos sentados ali, e eu estou preocupado que você não apareceu mais nos últimos meses. E aquele dia que o fiel veio conversar com ele à igreja, era um dia de inverno, e a lareira estava acesa, muito frio aquele dia, e os dois começaram a conversar ali perto. Ele começou a dizer: pastor, eu já vim centenas de vezes, já decorei todos os teus sermões, já sei todos de cor. Então acho que eu não preciso mais da igreja, né?
E o pastor foi dizendo a importância dele participar, de estar na comunidade, e o fogo foi apagando. Aí chegou uma hora, ele começou a tremer de frio, falou: pastor, dá para nós acender um pouquinho o fogo ali da lareira? Porque eu estou com frio. Falou: é isso, meu irmão, que eu queria mostrar para você. Quando você se afasta da comunidade, você se esfria lá por dentro e esquece os problemas transcendentais da alma. Então, a importância da igreja para você nesse momento não é decorar os meus sermões nesses anos todos. Então, a nós que ainda somos primários da nossa evolução, nós precisamos da religião, muitas vezes, para nos trazer disciplina de participar, disciplina de vir num fim de semana, disciplina de estarmos sentados anotando, porque nós precisamos de tudo isso. Mas pessoas que já estão além de nós, já vê o mundo como a sua casa, essas pessoas já estão um pouco mais à frente, e a religião para elas é um mínimo detalhe. Kardec comenta ainda duas situações importantes, que existia: fora da verdade não há salvação, e fora da igreja não há salvação, né? Então, a verdade, segundo Galileu, que teve que dizer uma mentira, que a Terra então não era o centro do sistema, não rodava em torno do Sol, né, para não ser queimado. A verdade é filha do tempo e não da autoridade, né? E aqui o príncipe, né, Maquiavel, aqui dizendo o seguinte: olha, que sorte a sua, tem mais de 1000 religiões no mundo e só a sua que salva. Puxa, como você é um cara sortudo, né? Então é para mostrar o seguinte, que não é a religião que salva. Venha para a minha religião que você vai ser salvo. Não é isso. Venha para a minha religião para que você possa angariar elementos morais para tentar a sua salvação, né? Senão fica muito fácil. Quem não é da minha religião está no inferno. Quem está da minha religião está salvo. Não precisa mais se preocupar. Já está reservado o lugar lá em cima, né? E a verdade, como é que nós podemos dizer que é uma verdade absoluta? Quem é que tem a verdade absoluta? Então nós vamos ficar procurando a vida inteira e não vamos achar. Então são duas situações que é analisadas nesse capítulo, que são analisadas, e que não tem sedimento maior, não tem uma fixação maior, porque elas são fracas na sua argumentação. Então a gente coloca assim: você pode ter duas participações na religião. Você pode ser um religioso e escutar uma música. Como é que é isso? Você vai na religião, assiste uma palestra bonita da doutora Marlene, compra um livro e vai embora. Vai no centro espírita, toma um passe e sai correndo ver a novela. Você está ouvindo uma música, é fácil ser dessa religião. Agora, na doutrina espírita, você é chamado para dançar. Então, quando meus amigos perguntam: mas qual é a diferença digo: olha, em algumas religiões você ouve música, lá você é chamado para... Como é que você dança, acabou? Por quê? Porque o que você está fazendo pela sua religião? Qual é o seu entrosamento? Qual é a sua participação? O que você tem feito nos últimos tempos? Pelo menos ajuda a apagar a luz da casa? Serve água fluida, pelo menos? Pelo menos isso, já que às vezes nem sócio da casa você é depois de tantos anos, né? Olha só, nós chamamos daqueles de os papapasses, né? Ficam na filinha, corre, toma o passe, se deixar ele passa na frente de todo mundo para ser mais rápido, né? Das crianças, tudo, e sai correndo papapasse, né? Isso não é religião, né? Isso é ouvir música, né? O religioso tem que ver se a religião que ele está frequentando, não importa qual seja, se ela transformou ele nesses anos que ele é. Você virou religioso, você piorou, cara, né? Você agora é um pão duro, você é isso, você... Pô, então mude. E a melhor coisa é você perguntar para os seus filhos adolescentes: como é que você está? Como é que estou, meninada? Você está péssimo, pai. Tira os descontos e vê o que sobra para você mudar de religião. Às vezes é muito importante. Mas é importante você participar dessa religião e não ficar apenas assistindo. Mas nós não podemos falar de caridade sem citar Paulo, né? Nessa epístola aos Coríntios, que é um verdadeiro tratado sobre a caridade, e que nós podemos ler aqui, que ainda que detenhamos o verbo mais sublime, a mediunidade mais apurada, o conhecimento mais profundo, a convicção mais poderosa, o desapego mais amplo e inabalável, destemor da morte, isso tudo pouco valerá se faltar a caridade. Isto é, se não estivermos imbuídos do desinteresse pessoal, no desejo sincero de servir ao semelhante, como essas pessoas citadas anteriormente fizeram, não tinham interesse nenhum, né? Então, está aí as palavras de Paulo, a continuidade do nosso tema, a caridade.
o Chico também se manifestou sobre Kardec. Se Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não haveria salvação, eu teria ido por outros caminhos. Graças a Deus ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor não há salvação. Né? Então nós não podemos esquecer dessas conotações também. Mas o que é salvação? Porque naquele caráter primário nosso, que viemos das nossas igrejas, salvação é ir para um lugar bom, para um céu, e ficar lá sentadinho, vendo o pessoal tocar música, né? Uma alimentaçãozinha boa, e não me preocupo com mais nada, estou salvo. Na realidade, a gente vê que, como a doutrina espírita é você ser chamado para dançar, é diferente, você continua dançando do outro lado, esse é o problema. Né? Então, é o contínuo trabalho de renovação e aprimoramento, né, no mundo maior aqui. Iluminação de si mesmo, da alma, a caminho das mais elevadas aquisições e realizações do infinito, pelo Espírito de Emmanuel Consolador. O barco foi salvo, o companheiro foi salvo do perigo. Para quê? Para continuar exercendo suas atividades, no Evangelho de Chico Xavier do Bacelli. Então, dentro da doutrina espírita, a condição de salvação, esqueça a acomodação. Você está com uma moratóriazinha, foi tirado do mau caminho para você poder continuar melhorando, porque o caminho é longo ainda pela frente. Então, a salvação tem um aspecto de continuidade do desenvolvimento dos nossos atributos morais, tão importantes nessa situação toda. O Kardec ainda coloca em Obras Póstumas que é a base da ordem social. Olha que interessante. Se nós tivermos um pouquinho de caridade com o mundo, a África não estaria como está, certas regiões esquecidas não estariam como estão. Basta os países mais ricos dar um pouco de si para esses países. Mas nós sabemos que tem a parte política no meio, né? E talvez, novamente aqui, mostrando que a caridade nada mais é do que o amor em ação. Parafraseando, inclusive, o Tiago quando diz, a fé sem obras é morta. O que adianta eu ter muita fé se eu não faço nada? O indivíduo que sempre dizia para o santo, São Benedito, me ajuda a fazer isso. São Benedito, me ajuda, eu não ganho nada. São Benedito, eu estou passando... Aí disse que um dia ouviu a voz do santo no ouvido, meu irmão, compre pelo menos um bilhete de loteria para eu te ajudar. Então vejam que às vezes nós temos fé, dizemos, mas não fazemos nada com essa fé. Né? Então, nós temos, eu amo o meu vizinho, amo aquela pessoa que está aí, mas você faz alguma coisa por ela? Isso que é o importante. Né? Então, é a partir da hora que o amor está em ação, é que nós entramos na caridade. Mas vejam, hoje nós temos algum respaldo da ciência que está pesquisando, veja nessa revista da Science American, né, na edição nacional, a busca então dos cientistas identificando circuitos cerebrais que podem ajudar na formação de bons hábitos, evitando os indesejáveis. Já estão fazendo isso com rato. Depois que decifraram o genoma, a diferença de minhoca para ser humano já é pequena, de rato então é um pulo. Então se estão fazendo com rato, não demora que espera para acontecer conosco. O que se baseia essas situações todas? Né? Dizem que os hábitos são ações bem definidas e neurologicamente ao longo de um contínuo de comportamento humano. Então eles querem transformar hábitos em comportamento. Se eu começar a ser caridoso, se eu começar a amar, a gostar das pessoas, aquilo de um hábito vai virar um comportamento, porque ele vai ficar numa área cerebral, né? Comportamentos repetitivos se fixam em circuitos especiais de hábitos que envolvem o corpo estriado, essa região do cérebro. Os circuitos tratam o hábito como um único bloco, ou unidade de atividades automáticas. Então nós vamos ter uma caixa automática como um câmbio eletrônico do nosso carro, automático, onde ele vai colocando as marchas sozinho. Né? O perigo nosso, a gente sai com dinheiro no bolso, depois que isso aí estiver bem desenvolvido, você começa a dar dinheiro para todo mundo, né? Caridoso, né? Então temos que ter lá um sistema limpo para inibir um pouquinho essa caridade de ser tão grande como a gente possa imaginar. Mas então temos que ter um meio termo em tudo isso. Mas desenvolvendo essas áreas do cérebro através do hábito, nós podemos fazer esses hábitos virar um comportamento na nossa vida. Então, outra região do cérebro neocórtex monitora esses hábitos
e ajusta o neocórtex em ratos de laboratório com sinais de luz, podendo interromper uma rotina e até impedir que ela se forme. Então, o ciúme, a inveja poderá ser inibida, né? E outros hábitos bons poderão ser estimulados. Vejam, cientistas poderão encontrar fármacos ou terapias comportamentais para nos ajudar a controlar os hábitos. É evidente que os hábitos vêm da mente, que vêm do espírito. Isso nós temos que saber. Mas é evidente também que as nossas células, elas têm memórias, têm condicionamento. Assim que nós temos que fazer com que uma pessoa viciada em determinada droga pare a sua viciação, nós temos que tratar a parte física, a parte espiritual, é evidente. Mas então, não deixa de ser um pulo ou um direcionamento da pesquisa científica preocupado com os hábitos nossos de cada dia e melhorando então a sintonia dessas células, criando uma sintonia neurológica que vai nos favorecer esse tipo de caridade como é a caridade, né? Esse tipo de atributo como é a caridade. Pode passar o outro. Isso. Mas se o hábito pode virar um comportamento, em que momento da minha vida eu começo a mostrar um hábito para a pessoa? Então veja que coisa importante. Alguns estudos psicológicos nos demonstram o seguinte, que aproximadamente 80% do que nós temos na vida vem da parte familiar, da cultura familiar nossa, né? E somente 20% que a gente acrescenta. Então é muito pouco. Muitos de nós criticávamos os nossos pais, mas nos vemos hoje fazendo coisas que eles faziam. Se a família dizia nome, você diz nome. Se a família levanta cedo, se a família trabalha, você tem. Então, esse arcabouço familiar é muito importante. E quando é que ele começa? Esses estudos da Piontelli, Alessandra Piontelli, do feto à criança, um estudo observacional e psicanalítico, é uma psicanalista que estuda bastante, né, a criança, então, intraútero. Estuda gêmeos, com resultados bastante interessantes, né? Mas desde que do período embrionário, 7 a 8 semanas, esse ser já está em contato com o ambiente familiar e já contactua com ele. Se o ambiente é positivo, é negativo, é agressivo a ele ou não, ele já está percebendo. Então, se nós estamos preocupados, entendemos que o hábito pode levar a um comportamento, nós teríamos que começar na parte física, porque na parte espiritual nós começamos antes. Você vai reencarnar, meu amigo, então vamos começar hoje para você naquela casa. Ixi, naquela casa vai ser complicado. Mas vamos te dar aqui já algumas missões. Agora, depois que ele reencarna, desde os primeiros momentos, ele já passa por uma situação de hábitos familiares, onde ele vai absorvendo tudo isso, né? E vai levar para a vida adulta. Né? Talvez esse aqui seja um dos nossos desafios, então, de hoje, né? Quando nós falamos em caridade, a gente fala, puxa, essas pessoas aqui, a gente viu aqui em Porto Alegre, que não foge de Curitiba, vivendo debaixo das marquises, nas ruas, nas praças, estão presentes nas nossas cidades, pessoas vindo de famílias boas, e muitas vezes eu vou para o hospital, clínica que eu trabalho, às vezes de manhã, eu resolvo caminhar um pouco, a gente toma aquele banho da manhã, faz a barba, passa um perfuminho, eles passam por eles no caminho, eles pulam na nossa frente. Opa! Chegou aqui uma pessoa que vai me pagar um café da manhã. E você vê eles, barba, né? Roupa urinada, aquele cheiro de urina, né? Não tomaram banho à noite. E a gente fica então vendo a estatura da gente. Se eu fosse uma Madre Teresa, um Alberto Schweitzer, eu já ia abraçar um irmão desse e ajudá-lo, né? Então por favor, meu irmão, vou te ajudar, mas não me abrace não, porque eu estou limpo. Então eu fico olhando, né? E vejam, eu acho que muitas coisas do dia a dia nos faz ajudar o raciocínio. Aqui no Rio Grande do Sul, no interior, deve acontecer muitas coisas interessantes, São Paulo e assim por diante, né? No Paraná também tem coisas que acabam virando até piada, né? Então, vou dizer uma coisa para vocês, 2 caipiras lá do interior do Paraná resolveram tomar lá uma cerveja e estavam sem dinheiro. Vamos na igreja ali que tem uma caixinha de doação, vamos pegar aquela caixinha, está lá no fundo, o padre nem liga, é pouco dinheiro mesmo, vamos lá e vamos pegar e vamos, vamos, mas o padre não está lá. Os dois foram lá, começaram a lidar na caixinha, o padre passou por lá,
e eu ouvi o barulhinho deles lá atrás. Aí um falou assim, se o padre perguntar alguma coisa, deixa que eu respondo, que eu sou mais inteligente que você. Deixa. Aí o padre olhou e falou, quem está aí? Aí nós somos anjo, padre. O padre olhou, viu a cabecinha do outro e falou, bom, se é anjo, voa, eu quero ver. Aí outro, nós não voamos porque nós somos filhote de anjo. Então, eu digo isso porque eu sinto meio filhote quando eu avalio aqui. Eu falo, a Madre Teresa não precisa disso, mas eu preciso, ainda sou filhote nesse negócio, porque eu não deixo esse pessoal me abraçar, não, mas eu já ajudo, né? Então eu sou um filhote que estou tentando uma evolução nessa carreira da caridade. E nós temos que olhar a nossa estatura, para a gente não se quebrar também, né? Porque senão a gente vai achar que é santo e nós não somos santos. Mas Deus não quer que nós fôssemos santos, porque se eu fosse santo, nem na terra estaria encarnado, estaria no lugar. Então eu digo para as pessoas, não adianta ficar bonitinho, pentear o cabelo, tomar banho, e fazer aquela cara de santo que você não é santo. Né? Se nós pudermos ver a tua aura, vai ter problema aí. Então nós temos que agir com as nossas convicções, mas nós temos que ter um caminho, né? Isso que é importante. Então, temos que entender essas pessoas e muitas outras, podemos ajudá-las, né? Como diz a Madre Teresa, é o amor a resposta para tudo isso? Mas eu sou filhote ainda, então eu tenho que saber dos meus caminhos. Né? Então eu acho que o importante, nesse momento de transição planetária, que a doutora Marlene nos deu aí até 2019, então quem está meio atrasado, corra. Corra porque a coisa está perto agora, não dá para protelar, não é mesmo? Então, se a coisa está por 2019 ou assim por diante, eu acho que o importante é se nós temos um caminho, seja na religiosidade, seja na espiritualidade, não importa qual sejam as nossas convicções, que nos leve a essa mudança interior necessária para cada religião que nós possamos atravessar. Né? Então, se eu não sei onde quero chegar, qualquer caminho é um caminho válido. Eu tenho amigos que convivem comigo na universidade, são todos mais ou menos Deus. As universidades federais, onde tem as carreiras universitárias, todo mundo que chega lá no pico são mais ou menos Deus. Se você fizer alguma coisa da área dele sem falar com ele, não, como é que fizeram isso no estado inteiro sem falarem comigo antes? Né? Então são Deus e é muito difícil lidar com eles. Né? Mas, hoje eles vêm me dizer, ô Tristão, você que é espírita, olha, eu estou num grupo agora, Bahá'í, ótimo. Né? Olha, agora essa semana que vem estou no grupo Rosa Cruz, lá vou lá no pessoal da Morque, lá de tal. Olha, talvez eu vou tomar um passe agora no centro de vocês, tudo bem. Então são pessoas de um alto nível científico, mas de um baixo entendimento espiritual interior. Né? Não tenho nada contra nenhuma religião, nenhuma mas eu digo, porque é o indivíduo que troca de marido, a mulher que troca de marido, ou o marido que troca de mulher constantemente. Né? Cada ano ele está com uma mulher diferente. Né? E isso mostra uma instabilidade emocional. Aqui, se eu não sei o caminho na minha idade, se eu tenho 14, 15 anos, 18, ainda vá. Mas o indivíduo já passando do meio da vida para frente, não tem um caminho, né? É muito importante. Então, será que nós não temos um caminho? Eu não posso ficar diante disso aqui. Para que lado que eu vou? Será que é para lá, que é para cá? Qual que é o melhor? O melhor é aquele que vai nos mudar. Então, se eu tenho um professor, e o professor é Jesus, que passou por nós há 2000 anos, nos deixou o Evangelho resgatado pela doutrina espírita, agora que nós estamos comemorando os 150 anos. Então, se eu tenho um professor, eu já não estou perdido, eu tenho alguém a ser seguido. O que Jesus faria numa hora dessa? Quando esse pessoal vier me pedir, surrava eles ou dava alguma coisa para eles? Não, ajudava. Então, eu tenho o mestre. Eu tenho uma cartilha? Tenho. O Evangelho está aí, 150, sai bem baratinho. Né? Dá para comprar uma porção e levar para casa, mas não é para deixar na prateleira, para ler, né? E depois colocar em prática. Então, se é uma cartilha, eu tenho que estudar essa cartilha. Com tudo isso, eu tenho que escolher se eu sou um turista ou um peregrino. O turista é aquele que vai para todo lado, quer conhecer tudo, e o peregrino é aquele que vai nos lugares santos. E os dois se encontraram na Índia, e o turista perguntou para o peregrino, onde é que eu vou aqui para o Rio Ganges? O peregrino falou, não sei.
Como é que eu faço para chegar no Taj Mahal? Também não sei. Nossa, mas e para Nova Delhi, qual que é a estrada? Também não sei. Aí o turista falou, pô, mas você não sabe nada? Falei, mas não sou eu que estou perdido. Então veja, nós não sabemos muita coisa, mas nós não podemos nessa fase da vida estar perdido, esse que é o problema. Você não está perdido, já está de bom tamanho, tá? Já começa a ter esperança para você, né? Então, talvez essa mensagem de hoje aqui, quem é que está perdido aqui ou não? Se vocês vieram aqui, é que vocês já não estão perdidos. Vão por mim, né? Então, vou passar para frente. A vivência da caridade, a caridade não é apenas, olha o que o Divaldo coloca, não é, a Joana de Anjos quer dizer, caridade não é apenas como uma virtude teológica, não é somente uma diretriz religiosa, não é apenas um condicionamento de fé. Deve ser encarada como uma norma de comportamento, como os cientistas querem colocar no nosso cérebro. A partir de agora eu vou ser caridoso, está lá no meu cérebro e a partir daí eu sou caridoso. Então, devemos ser, não é nada forçado. Não, minha religião me obriga a dar R$10 por mês, senão eu não posso entrar lá. Só falta ele pedir o recibo, para quem lhe deu, dá o recibo dos R$10, para eu levar lá para a minha religião, né? Então, deve ser uma norma de comportamento incorporada ao nosso dia a dia. Então, a religião nos convida a praticar as virtudes, desenvolvendo o nosso espírito. O objetivo final, no entanto, é praticarmos a religiosidade. Todos são nossos irmãos e a terra é a nossa casa. O amor, o perdão, a caridade, a paciência, a benevolência estão acima de qualquer corrente filosófica ou religiosa. Devem fazer parte da nossa vivência diária, como disse ali a Joana de Anjos. É fácil, gente? Olha aí, se pegar o índio velho aqui em cima, né? Como o nosso espírito, e aqui embaixo o corpo dos desejos, que o Buda já dizia, 400 anos antes de Cristo, o budismo, a base dele é o seguinte: você luta contra os desejos. A hora que eu supero o desejo, eu entro no nirvana, que é o céu interior, né? Então, ao nosso corpo dos desejos, a materialidade aqui, né? Aos atributos. E nós temos que lutar com isso todos os dias, né? Mas não há que desanimar. Caiu do pingo, encilha de novo e sobe de novo. Não tem problema, né? Se ficarmos preocupados, vamos ver que a evolução que já foi mostrada aqui hoje, através da reencarnação, ela vem nos ajudar. Não deu nessa vida, não tem problema, cara. Não se desespere, né? Você tem mais chance. Quanto tempo que demorou para você ganhar um lobo frontal, né? O lobo da inteligência? Quanto tempo? Mais de 100 mil anos, era lá, né? Um ser diferente de nós. Agora você já tem o lobo frontal, né? E uma paciente me diz, doutor, meu marido, o senhor diz do lobo frontal, meu marido levanta de manhã, ele é militar. No domingo ele não vai para o quartel. Aí ele senta em frente à televisão, fica de manhã à noite. Aquela barba por fazer, não faz nada, só come ali na frente. Será que ele precisa do lobo frontal? Muitas pessoas de nós às vezes têm que... Será que eu ganhei o lobo frontal e estou fazendo uso dele? Aquilo que não for usado atrofia, gente, cuidado. Apesar da evolução não regredir, mas ele atrofia lá e você fica um ser esquisito. Tem o órgão, mas ele não funciona, é pior ainda. O Emmanuel vem e nos dá um alento, né? Olha, não perca a calma. Você já viveu séculos incontáveis e tem pela frente milênios sem fim. Mas não vá deixar lá para frente. Mas o Emmanuel, de repente, é um professor muito duro. Eu preferia, talvez, numa linguagem mais poética. Então, você abre o livro Parnaso de Além Túmulo, primeiro livro do Chico Xavier, e tem lá o Castro Alves, o poeta dos escravos, que diz uma poesia Marchemos, cuja primeira estrofe é assim: há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos que nos manda renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Então, numa linguagem poética, você está no mesmo barco de novo, não mudou nada, só que é mais leve a forma de ser colocado para você. Muito obrigado a vocês.